Olá, graça e paz, aqui é mais uma vez o pastor Davi Oliveira e mais um ensino da palavra de Deus. E neste domingo, dia 17 de maio, nós vamos estudar então aqui a Escola Bíblica Dominical, a nossa revista da editora Betel, tema do trimestre, nós estamos estudando Salmos. E fala sobre uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. E hoje nós vamos estudar então a lição número 7, que fala sobre confiança em tempo de aflição. E é justamente esse momento que nós estamos vivendo aqui no mundo, tempo de aflição, com essa pandemia aí do Covid-19. Mas nós temos que ter confiança. E nós vamos aprender hoje aqui, então, dentro da Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus, ter essa confiança nesse tempo de aflição. Amém? Então, a revista vai tratar esse assunto e o texto de referência, ele vai estar aqui no Salmo 56, onde nós vamos estudar aqui mais um pouco da história de Davi. E ele fala assim, no Salmo 56, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e oprime, pelejando todo dia. No dia que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torce as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Amém? Aqui nós vamos aprender então, mais uma vez, no livro de Salmos, com a história de Davi. A experiência que Davi teve, todos os seus problemas, suas adversidades, seus livramentos e tudo que Deus fez para Davi, perdoando seus pecados e misericórdia dele. No texto áureo, aqui a revista fala sobre em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa fazer o homem. Assim é Davi clamando a Deus, no Salmo 56, versículo 11. Amém? Na verdade aplicada, a lição fala que uma firme confiança no Senhor é o resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra. Então, assim como Davi teve essa experiência, essa confiança em Deus e Deus o ajudou, eu te convido essa manhã a que você passe a confiar mais no Senhor e que você tenha uma experiência pessoal com Deus. Ah, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que você está aí, com essa pandemia, todo mundo isolado dentro de casa, com medo desse vírus. Confie no Senhor. E o resultado dessa confiança é o resultado da experiência pessoal com Ele e fundamentado na palavra, onde nós vamos estar estudando aqui hoje. A lição, então, ela trata de 3 tópicos interessantes. Vai falar um contexto histórico de Davi dentro do Salmo 56. Ele tem 3 subitens, fala sobre cântico das mulheres, vamos ver. As ações dos inimigos de Davi. E vai falar sobre uma guerra em glória. Depois, no tópico 2, vai falar sobre a oração de Davi. Nós vamos aprender aqui com Davi sobre essa oração. Pedido de misericórdia. Levas em conta a minha peregrinação e faça a tua justiça. E no item 3 nós vamos encerrar declarando em nossas vidas que nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de coronavírus, esse tempo de crise, a confiança nesse tempo de crise. Nós vamos ver o louvor à palavra de Deus. O medo não prevalece diante da confiança. Se você confia no Senhor, você tem medo, mas você confia no Senhor, Ele vai te ajudar. E a confiança que move a oração. Amém? Então, seguindo aqui, na introdução, ele fala assim, que os percalços fazem parte da vida cristã.
mas não podemos ser paralisados por eles. Eu não sei o que você tem passado. Lógico, neste momento difícil de pandemia, todos nós estamos vivendo grandes problemas, difíceis. Muita gente perdendo seu emprego, muita gente preocupada com amanhã, financeiramente, preocupada também com a saúde, né? Preocupada em pegar esse vírus, mas não podemos ser paralisados por eles, por esses medos. Amém? Fala aqui que o enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Então Deus é poderoso para te guardar até o fim. Amém? Então nós vamos aprender hoje sobre isso aí, que quando você confia no Senhor, Ele vem e te ajuda, Ele tira seu medo, Ele te guarda, te protege contra todos os perigos, contra todo o mal. Amém? Então, no item 1, já vamos falar aqui sobre o Salmo 56. Davi expressa, então, aqui a situação complicada em que se encontrava. Vamos ver, então, nesse contexto histórico, onde conta a história que Davi, ele estava fugindo de Saul. Saul planejava matá-lo. E Davi, então, fala aqui que ele vai para Gate, que é a cidade natal de Golias. Estava cercado pelas ações de Saul e também pelos prováveis ataques dos filisteus, a fim de vingar a morte de Golias. Todos nós sabemos que Davi, ele se tornou um grande herói, porque ele matou o gigante Golias. Então aqui, ao mesmo tempo que Davi foge de Saul, ele está ali diante daqueles inimigos dos filisteus, e que eles queriam matar Davi, porque Davi matou o grande soldado dos filisteus. Mas aqui fala que o medo, marcado, né, por ataques vorazes de seus inimigos, o levou a um profundo diálogo com Deus. Então Davi, diante dessas circunstâncias, perseguido por Saul e cercado pelos filisteus, ele teve medo. E quem não tem medo? Quem não tem medo hoje aí dessa crise financeira que está acontecendo no mundo devido ao coronavírus? Quem não tem medo desse vírus, ser pego por esse vírus e de passar por essa pandemia até morrer? Ah, meu amigo, minha amiga, eu sei que todos nós temos medo. Mas aqui então, no item 1.1, ele vai falar nos Cânticos das Mulheres. O que é isso, esse Cântico das Mulheres? Após Davi ter derrotado Golias, as mulheres de Israel vieram a Saul cantando, né? E aí Saul irou-se e passou a ter inveja de Davi. Então lá atrás, quando Davi derrota Golias, o gigante Golias, as mulheres ficaram, né, excitadas com Davi. Então elas cantam esse cântico, que Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Elas cantavam assim. E com isso então Saul irou-se e passou a ter inveja de Davi. O espírito maligno, então, apoderou-se dele e ele passou a perseguir Davi. Então, queridos, eu quero te fazer uma reflexão agora essa manhã. Eu quero que você pense. Amém? Você tem inveja de alguém? Trata esse sentimento e peça para Deus arrancá-lo do seu coração. Não seja igual Saul. O rei Saul, que teve inveja e queria matar Davi. Se você tem inveja de alguém, clame a Deus para tirar essa inveja. Peça a Deus para ter misericórdia. E no item, então, 1.2, ele fala que as ações dos inimigos de Davi. Saul, tão tomado por inveja, planejava sistematicamente a morte de Davi. Então, Davi, para escapar, foge e procura abrigo lá em Gate, entre os inimigos do povo de Deus, que eram os filisteus. As agressões dos seus inimigos eram sem trégua. Eles eram incansáveis. Davi foi perseguido. Aqui no Salmo 56, versículo 6 fala isso. Perseguido. E Davi, então, ele procura o Senhor. E eu e você, essa manhã, eu quero te dizer, né, que os cristãos também sofrem investidas. A ênfase não é tanto quanto as pessoas, mas o espírito maligno que influencia e usa as pessoas.
Muitas pessoas têm usado para o espírito maligno. Meu irmão, minha irmã, o inimigo, ele quer discórdia. A palavra de Deus fala que o diabo, Satanás, ele veio para matar e roubar e destruir a vida das pessoas. Ele quer usar as pessoas para matar pessoas. Mas eu tenho certeza que quando nós colocamos nossa vida diante de Deus, Ele nos ajuda. Aqui no item 1:3 ele fala sobre uma guerra em glória. Aqui que é isso? É a guerra que tetada por Saul contra Davi era em glória, ou seja, uma luta com todas as forças. Ele queria por tudo matar Davi. Uma verdadeira caça-pulga, né? Como dizia Davi aqui em 1 Samuel 24:14. Saul organizou então o seu exército com mais de 3.000 soldados para matar Davi, que estava acompanhado apenas de 600 soldados. Mas então, nessa atitude reprovável de Saul, podemos inferir, deduzir as nossas. Amém? Nós temos que, muitas vezes, entrarmos em conflitos por pequenos problemas, tornando grandes, né? Nós temos isso, né? Mas então, vemos problemas em tudo, mas não vemos o agir de Deus em nossa vida. Muitas vezes, eu e você, nós só vemos os problemas. Mas quero te dizer esta manhã que Deus te conhece. Ele conhece o seu coração, conhece o seu sentimento. Amém? Então, o que fazer? O que Davi tinha que fazer diante dessa perseguição intensa do rei Saul que queria matá-lo? Aqui no item 2, então, ele vai falar sobre a oração de Davi. E nós vamos aprender, então, aqui como, né, através dessa oração, nós possamos trazer para o nosso dia de hoje, resolver nossos problemas do nosso dia a dia. É interessante observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus, diante das circunstâncias que estava enfrentando. Então, eu te pergunto, esta manhã, quais lições podemos extrair da oração de Davi, que é esse Salmo 56, que nós acabamos de ler? Ele fala assim no item 2.1, primeira coisa, a oração de Davi, que eu quero passar para você esta manhã. Eu não sei o que você tem passado, não sei quais são os seus problemas, suas adversidades, mas Deus sabe. Eu quero que você coloque agora em seu coração pedido de misericórdia. Davi, então, pede a Deus que tenha misericórdia, pois pelejava contra ele diariamente. Eu não sei o que você tem passado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. O inimigo talvez tenha diariamente pelejado contra você, mas eu quero te dizer que você possa abrir seu coração, clamar a Deus essa manhã, fazendo um pedido de misericórdia. Aqui Davi, então, tinha plena consciência do poder de seus inimigos. O inimigo às vezes é muito forte. O gigante agora é forte, voraz e persistente. O inimigo talvez tenha sido forte, persistente, tirando a sua saúde, tirando sua paz, sua alegria, tirando sua felicidade, tirando o seu dinheiro, tirando o seu emprego. Muitas pessoas desempregadas talvez por essa crise da pandemia. Mas nesse momento é o momento de você abrir seu coração, confiar, falar e pedir a Deus, um pedido de misericórdia. Aqui então Davi, ele foge do exército do rei Saul, indo para Gate. Ele achava que ia escapulir, mas só mesmo a misericórdia de Deus na vida de Davi. Porque ali em Gate, ele vai encontrar o quê? Então Davi aqui em Gate, ele vai enfrentar também os filisteus, né? E ali então em Gate, Davi encontra com o rei em Gate e Davi finge de louco para não ser morto pelo rei. Porque ele sabia que se ele, né, encontrasse ali com os filisteus, o rei Aquis, que era o rei dos filisteus, ia matá-lo. Então Davi ele se finge de louco para não ser morto. Davi então se finge de louco para não ser morto. Amém? Então nesse pedido de misericórdia hoje, eu quero trazer para mim e para você, assim como Davi, o que eu e você temos que fazer hoje? Aqui a palavra de Deus fala assim que em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus, o qual também é chamado de Pai das Misericórdias. Amém?
Então eu quero que você abra seu coração essa manhã e que cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Em Hebreus 4,16 fala isso. Amém? Aqui então, Davi, no item 2.2, ele fala assim, levas em conta a minha peregrinação. Davi está clamando por socorro. E talvez você essa manhã não é diferente a sua situação. Eu quero que você então agora abra o seu coração e clame por socorro, assim como Davi clamou. Para escapar da morte, então, Davi precisou percorrer um caminho. E essa peregrinação foi marcada por lágrimas. E ele fala aqui no Salmo 56, versículo 8, tu contaste as minhas vagações. Põe as minhas lágrimas no teu odre, Senhor. Não estão elas no teu livro? Clama ao Senhor, querido, para que ele faça como fez com Davi. Colocar as lágrimas no odre. Amém? Então aqui Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Quando Jesus esteve presente na terra, não só enxergava, mas tinha compaixão pelo sofrimento das pessoas. E Mateus 4,23 fala isso. Amém? Eu quero te dizer então essa manhã, com essa oração de Davi. E o grande João Calvino, ele falava assim, João Calvino nos ensina as orações de Davi como transparece da passagem que se acha diante de nós. Procediam da fé na providência de Deus, que vigia nossos passos e por quem, para usar uma expressão de Cristo, até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados. Deus sabe de tudo, querido. Ele sabe tudo que você tem passado. Amém? Aqui no item 2.3, então, continuando na oração de Davi, Davi fala assim, faça a tua justiça, Senhor. Davi indaga ao Senhor e os seus inimigos escapariam. Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. Salmo 56, 7. Davi pede a justiça de Deus. Eu quero te convidar essa manhã, então. Peça a justiça de Deus sobre a sua vida. Davi não praticou qualquer ato para dar ensejo, motivo à fúria de Saul. Talvez você não tenha praticado atos onde o inimigo quer te destruir. Mas eu quero te dizer, então, é preciso, então, a gente ler os textos que expressam pedidos de justiça nos Salmos, sem deixar de considerar o ensino e a orientação do Novo Testamento. Aqui no Novo Testamento, a gente aprende muito. Dizem que a vingança é um prato que se come frio. Isso não vale para nós, os que creem na palavra de Deus. Isso não nos interessa. Deus me fará justiça, tenho certeza. Algumas passagens falam assim, que Deus faz justiça. E Deus não fará justiça a seus escolhidos. Quem clama ele dia e noite, ainda que tardio para com elas? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Em Lucas 18, 7, 8. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. 1 Pedro 3, 12. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Deus fala, aqui ainda fala, em Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo como semear, isso também se fará. Então, essa manhã eu quero que você faça uma reflexão sobre o que você tem feito. Você errou? Peça perdão a Deus. Deus fará justiça. Amém? Aqui, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 20, ensina que porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. É preciso entender que Deus não está a serviço dos nossos devaneios. É verdade que os constantes ataques podem nos causar ira, amargura, mas é necessário descansar no Senhor, deixando que Ele exerça a sua justiça. A justiça de Deus separa o falso do verdadeiro, o joio do trigo, as boas obras das más obras. Então nós aprendemos aqui com essa oração de Davi,
que apresentou a Deus, né, diante da circunstância que estava enfrentando, Davi pede a Deus por misericórdia, socorro e justiça. Eu e você essa manhã podemos fazer isso. Pedir a Deus misericórdia. Amém? E aqui, partindo para o tópico 3, nesta manhã, um dos tópicos mais importantes da lição, que nós estamos passando por momentos difíceis hoje, né? Quem não está passando? Amém? Eu quero trazer para você sobre a confiança, então, em tempo de crise. E aqui, essa oração de Davi, que é o Salmo 56, demonstra atitudes que revelam a confiança no Senhor em tempos difíceis. Essa experiência de Davi alimenta nossa confiança no Senhor. Leia novamente lá no Salmo 56, versículo 3, 4 e 11. Ele vai falar sobre fé, confiança no agir de Deus. Eu te convido então a você a fazer isso esta manhã. Amém? E aqui no tópico 3 ainda fala, tem um comentário aqui muito importante que eu vejo, é do R.N. Chaplin. Está em pauta a palavra falada ou escrita de Deus. A palavra no coração, a mensagem e a promessa de Deus que dão aos homens a certeza e uma razão para continuarem confiando, mesmo em circunstâncias difíceis. Os hebreus tinham um tremendo receio da morte, e quem não tem? Da morte prematura. Mas a palavra de Deus expressa na lei garantia vida longa para aqueles que obedecessem aos mandamentos. Eu e você essa manhã, eu quero te convidar a buscar a Deus, a obedecer a palavra de Deus, a obedecer os mandamentos do Senhor. Ele vai te dar vida longa. Ele vai fazer justiça por você. Ele vai tirar você do perigo. Ele vai te ajudar a vencer todas as barreiras, as adversidades da vida. Amém? E aqui então no tópico 3.1, o comentarista vai falar sobre o louvor à palavra de Deus. O salmista declara que em Deus louvaria a sua palavra. Salmo 56, 4. Gloriar-se na palavra do Senhor. Então, quando você estiver passando por um momento difícil em sua vida, onde você muitas vezes está angustiado, você não dá conta nem de falar, nem de orar, comece a louvar. Louve, porque é gloriar-se na palavra do Senhor quando você está louvando. Amém? Então aqui, nesse item 3.1, quando Davi, nesse louvor à palavra, ele fala que Davi está vivendo um paradoxo. De um lado, as ameaças e os planos de seus inimigos para matá-lo. Tanto Saul como os filisteus. E ele, muitas vezes, ele pensa assim, entregar-se à desesperança. Muitas vezes nós queremos desistir, entregar a desesperança. Mas eu quero convidar a você a fazer o quê? Ir para o outro lado. Esse lado de ameaças, que muitas vezes vem em nossas vidas, nós temos o outro lado, que é as promessas de Deus. Assim como Davi também teve confiar na palavra de Deus, eu te convido essa manhã que você confie mais no Senhor. É preciso conhecer e dar valor à palavra de Deus. Em Mateus 22, 29 fala isso. Então, queridos, você que está passando por um momento difícil essa manhã, eu quero te convidar então a que você possa louvar a palavra de Deus. Amém? E no item 3.2, ele fala que o medo não prevalece diante da confiança. Aqui no Salmo 56, versículo 1, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Quando você teme ao Senhor, confia nele, ele vai te tirar todo o medo, ele vai te dar confiança. Em vários momentos, Jesus disse para que não tivéssemos medo. O medo pode impedir o nosso crescimento e por isso precisamos superá-lo. Será neste momento, nessa pandemia, muita gente está com medo, eu sei disso, não é fácil. Mas eu quero que você coloque então diante de Deus, confie nele, amém? E aqui então, eu quero partir para o final dessa lição, no item 3.3, que fala sobre a confiança que move a oração. Então é relevante o fato do salmista, mesmo com medo, orar. E quando estamos com medo, aí que precisamos orar mesmo.
E nessa oração, Davi, primeira coisa que ele faz, e o que eu quero te ensinar aqui essa manhã, meu amigo, minha amiga, meu irmão, eu não sei o que você tem passado, mas Deus sabe, porque Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Primeira coisa que você tem que fazer é pedir misericórdia. Pede misericórdia ao Senhor essa manhã, Ele vai te ajudar. Segunda coisa, apresenta ao Senhor a questão e louvor fazendo menção da palavra de Deus. Amém? E eu quero trazer aqui um exemplo, lá em Filipenses 4, 6, 7, sobre a questão da confiança que move a oração. Paulo exorta para não sermos dominados por demasiada inquietação, mas orar e suplicar com ações de graças. Você está com medo, querido? Você está angustiado? Você está inquieto hoje devido a essa crise do coronavírus? Quero te convidar esta manhã para você fechar os olhos, orar e suplicar com ações de graça. E o salmista aqui também menciona ações de graça. Ele fala aqui no Salmo 56, versículo 12: os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graça. Amém? Então, querido, para concluir nossa lição, eu quero te falar essa manhã que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios. Que o Espírito Santo nos ajude a prosseguirmos a jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão do seu povo. Amém? Eu quero então que você, essa manhã, tenha aprendido aqui com essa oração de Davi, que é o Salmo 56. Que você possa saber pedir misericórdia, que você possa se humilhar ao Senhor e pedir misericórdia, e a justiça de Deus vai ser feita em sua vida. Eu quero orar por você agora. Quero que você coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, diante da Tua palavra essa manhã, Senhor, eu quero pedir uma bênção especial sobre cada um que está ouvindo, meu Deus, essa palavra. Deus, que o Senhor possa ver, Senhor, com a Tua misericórdia, assim como o Senhor fez com Davi, com a Tua justiça poderosa. Deus, que o Senhor possa perdoar os pecados dos Teus filhos, Senhor. Que o Senhor possa dar livramento, Senhor, para eles, como deu para Davi. Ó Deus, que o Senhor possa guardar a cada serva neste momento de crise, nessa pandemia, Pai. E que eles possam reconhecer que Tu é o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa tirar todo o medo, toda inquietação, toda a angústia da alma de cada filho, meu Pai. Pai, cobre eles com o sangue de Jesus, que eles possam, Senhor, saber, ó Deus, clamar a Ti. Ó Deus, coloca no coração dos Teus servos, Senhor, ó Deus, a Tua palavra. E que eles possam, Senhor, ter, Senhor, ó Deus, confiança mais em Ti. E que eles possam, Senhor, ó Deus, perder esse medo, Senhor, que está vindo aí sobre cada um. Pai, eu peço a bênção sobre cada um essa manhã, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter ouvido mais uma lição. Eu quero te convidar mais uma vez, então, a curtir aí no meu canal, aí no YouTube, essa lição. Curta, compartilhe com as pessoas que estão precisando. Às vezes você tem um parente, um colega de trabalho, um vizinho que está precisando, está angustiado, está deprimido. Passe para ele essa palavra, que ele possa ouvir essa palavra, que ele possa entender que Deus é um Deus misericordioso. Curta nosso canal então, curta aí essa mensagem, compartilhe. Amém? Eu quero te pedir também para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Vai no sininho aí, ó. Pá, inscreva no nosso canal, ajude a compartilhar. Vamos ajudar a mudar vidas, transformar vidas. Amém? Obrigado, então. Eu quero também deixar aqui meu WhatsApp, que é 62 9 81 13 1964. 62 9 81 13 1964. Se você estiver precisando de uma oração ou de algum aconselhamento, você pode falar comigo, tá bom? Obrigado, graça e paz, e até a próxima lição.